Fala Vascaíno, fala Vascaína, bom dia. Neste vídeo tem vários assuntos urgentes para tratar com cada um de vocês. Meus amigos, geralmente eu começo os meus vídeos pedindo para você, torcedor do Vasco, se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Mas hoje eu gostaria de fazer um pedido a você, torcedor do Vasco, antes de começar a adentrar nos assuntos. Amigos, dia 7 de novembro são as eleições do Vasco da Gama. E um golpe está sendo orquestrado pela atual diretoria com essa situação de votação online. Meus amigos, já tivemos aquela mancha de urna 7. Não deixem acontecer a urna 8 no Vasco da Gama. Não deixem isso acontecer. A atual gestão sabe que não tem condições nenhuma de presidir o Vasco da Gama pelo próximo triênio e está com essa eminência de colocar a votação online. Isso é fraude na certa. Se no papel já dá problema nas cédulas, de forma eletrônica vai dar mais problema ainda, certo? Então tomem conta disso aí, não deixem acontecer, protestem essa urna 8 aí no Vasco da Gama. Dito isto, a gente vai falar aqui sobre a situação envolvendo penhora. Aconteceu uma penhora milionária ontem que passou batido. A gente vai falar aqui também sobre a situação envolvendo Vasco da Gama e Corinthians e vamos falar sobre a situação de reforços que deu uma reviravolta aí. Amigos, o Vasco da Gama sofreu uma penhora milionária. 10 milhões de reais serão bloqueados da conta do Vasco da Gama por conta de um contrato que o Vasco da Gama fez em 2009 com o escritório de advocacia do senhor Silvio Capanema na gestão do senhor Roberto Dinamite. Essa decisão veio do juiz Maurício Ismael da 12ª Vara Civil do Tribunal Regional da Comarca do Rio de Janeiro. E direitos de transmissão da Rede Globo serão bloqueados, assim como valores da conta online do Vasco da Gama. Lembrando que o contrato com o escritório do senhor Silvio Capanema, realizado em 2009 durante a gestão do Roberto Dinamite, gerou muita polêmica na época, pois o Dr. Silvio Capanema era o presidente do Conselho Deliberativo do Flamengo e a filha do ex-vice-presidente do Departamento Jurídico do Vasco da Gama, a filha do senhor Nelson Almeida, era sócia desse escritório. O Roberto Dinamite, ele sempre está aqui no YouTube. Deveria-se se perguntar para ele por que fazer um contrato fora da realidade de mercado. O escritório cobrava 330 mil por ação. E por que, senhor Roberto Dinamite, entregar o departamento jurídico do Vasco da Gama nas mãos de um conselheiro do Flamengo? Você está sempre lá no canal Atenção Vascaínos
Responda isso pra gente. Dito isto, vamos falar aqui de Vasco da Gama e Corinthians. O Vasco tem um compromisso importante frente ao Corinthians nesta noite, às 21h30, jogo referente à 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vasco e Corinthians tentam a redenção nesta noite. De um lado, o Vasco da Gama, que não vence há 8 partidas desde o dia 13 de setembro, quando bateu o Botafogo por 3-1. E do outro lado, um Corinthians aí que levou uma goleada do Flamengo por 5-1, jogando em casa. Vasco e Corinthians possuem a mesma quantidade de pontos, por isso essa partida é encarada como um jogo de 6 pontos. O Vasco, que conseguiu a liberação do técnico Ricardo Sá, ao registrá-lo no BID, o Vasco também conseguiu registrar o Léo Gil, que deverá ser titular nesta partida, assim como a liberação do Thales Magno, Lucão e Bruno Gomes, que foram convocados aí pela seleção sub-20. Os atletas foram aí liberados para atuar pelo Vasco da Gama. O técnico português manteve a descrição, não revelou a equipe que vai a campo. No entanto, deveremos ter algumas modificações na partida de hoje. O Caio Tenório retorna à equipe no lugar do Pikachu. Neto Borges pode ganhar a vaga de Henrique. Bruno Gomes volta como opção no banco de reserva após ter cumprido suspensão de 2 jogos, porém o Ricardo Graça não se recuperou do edema na coxa direita. Desfalca o Vasco nesta noite, certo? Vamos ficar na torcida aí pelo Vasco da Gama. Às 20 horas a gente entra online para fazer a nossa transmissão. Com relação à situação de reforços, houve uma reviravolta. A situação do Patrick, do Latif Blessing e também do Valência esfriaram. A situação do Patrick, o Vasco meio que voltou atrás aí, depois da torcida ter sido veemente contra a contratação desse atleta. Muitos torcedores do Vasco mencionando aí que está tirando aí vaga de meninos da base. Então o Patrick deu uma esfriada. Situação do Latif Blessing esfriou porque o Vasco perdeu a paciência. Estava tudo ok entre Blessing e Vasco da Gama, mas o Los Angeles não quer liberar o atleta. Sobre a situação do Valência aí, o Valência pediu luvas, garantias, né? Antecipamento de dinheiro. O Vasco não tem dinheiro e teve esse entrave aí, certo? Sobre a situação do Benítez, o Vasco tem até o dia 15 para resolver essa situação. E o Benítez já tem proposta aí do mundo árabe, do futebol turco, para deixar o Vasco da Gama. Além de sondagens aí de clubes brasileiros como Internacional e São Paulo. Tá bom, meus amigos? Essas foram as notícias aí do Vasco da Gama. Muito obrigado pela atenção. Vasco neles, desculpa me estender e valeu. A verdade prevalecerá. Abraço.